Assista agora. Ponto Final. Oferecimento. Gráfica Amagé. Alta qualidade em impressões gráficas. Olá, o professor Benjamin Rezende lançou nesta semana o terceiro livro, Raízes Prudentina. Professor, nesta edição o senhor aborda que assuntos? Este livro contém 10 capítulos. Cada capítulo contém 10 crônicas. Primeiro eu trato da cidade de Presidente Prudente, falo da bandeira, da música, da cidade de Presidente Prudente. Já no segundo capítulo eu falo, tem uma crônica bem grande que é dedicada exclusivamente ao Coronel Goulart, o dia 12, 13 e 14, quando ele fundou o Presidente Prudente, a aventura que ele fez nesse sertão aqui. Tem um capítulo referente aos japoneses, um capítulo referente à Igreja Católica Apostólica Romana e um capítulo referente às mulheres. Os demais capítulos são crônicas do dia a dia dessa vida prudentina que se passou e que deixou muita lembrança para nós. E há um capítulo da cidade de Presidente Prudente, né, professor? Capítulo da cidade de Presidente Prudente, que é referente ao emblema dela, a construção dela, a maneira de ela se localizar nessa região, né? A estrada de ferro Sorocabana. Então, como foi realmente Presidente Prudente dentro desse capítulo de quase 100 anos. E também tem biografias de ex-prefeitos, né? Biografia de ex-prefeitos. Fala um pouquinho das biografias, professor. Então, o primeiro que eu cito neste livro, né, é o Dr. Domingos Delor do Cerava. Me desculpe os demais prefeitos, para mim foi o maior prefeito que o Presidente Prudente teve. Não pela hegemonia, mas porque ele era uma pessoa que não tinha, a prefeitura não tinha renda. E ele fazia milagre com as coisas. Um cara honesto, trabalhador, dinâmico, que ninguém pode falar nada dele. Depois eu falo do Sandoval, que também foi um grande prefeito. Depois o Florivaldo Leal. No capítulo dos japoneses eu coloco os japoneses, né? Depois disso eu falo do Agripino, do Paulo Constantino, né? Que são os prefeitos. Em outros livros eu falei de outros prefeitos. Ainda falta falar de alguns, que se sair a quarta, né? Então vamos tratá-lo deles finalmente. A respeito da imigração japonesa em Presidente Prudente, o senhor também narrou os fatos, né, professor? Tem um capítulo exclusivamente aos japoneses. A primeira crônica eu dedico ao padre Monsenhor Nakamura, que morou em Álvares Machado, que foi o verdadeiro jesuíta, né, pioneiro dos padres japoneses aqui no Brasil. Depois fala do Hiroshi Yoshio, né, do Sawada, né, do Ishii e de algumas outras personagens. E na última crônica eu enfoco o problema dos decassegues. Não aqui no Brasil, mas lá no Japão, que é a emigração, é um retorno para o Japão daqueles netos ou bisnetos dos japoneses que vieram em 1808 para cá. Isso, a edição já está circulando, o terceiro livro já está circulando, nas bancas, né, professor? Foi. Eu gostaria também que o senhor falasse também das personagens femininas do terceiro livro. Então, eu começo por resumo de um livro que eu acho muito interessante, que é das irmãs Marini, a Teresa e a Antônia. Elas viveram muito tempo na Vila Marcondes e fizeram um livrinho sobre as famílias dela e também daquelas que moravam na Vila Marcondes, que era um mundo europeu, eram quase todos imigrantes, né? Depois falo da Dona Ana, né, que foi reitora, vereadora, né, da Maria Auxiliadora, né, e de outros personagens, né, que a gente no dia a dia conviveram, muitas já morreram, né, e eu trato delas com um carinho todo especial, principalmente a Dona Luísa Elisinha César Prestes, que foi assim, professora, depois ela foi secretária do Fernando Costa por muitos anos, né, de uma família tradicional paulista, e de mais algumas pessoas, né, que são crônicas menores, mas que têm a sua valia dentro de Presidente Prudente. O senhor conviveu muito tempo lá com a Dona Ana, também na UNOeste, né, professor Benjamin? Perfeitamente.
uma grande figura, Dona Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima, o braço direito do professor Agripino. O braço direito também é em Presidente Prudente, porque ela e o professor Agripino montaram uma universidade que foi o foco, primeiramente, fora da nossa região, que hoje é exclusivamente nossa região, mas que muitos alunos vêm estudar para cá. E que isso, o comércio de Prudente, a partir de 1972, ganhou e muito com essa universidade e as demais também. O que marcou em Presidente Prudente? A prefeitura de nossa cidade e a Sabesp formalizaram o contrato por mais 30 anos do serviço de água da capital da Alto Sorocabana. O investimento é de 196 milhões. No ato esteve presente o prefeito Milton Carlos de Melo Tupã, o vice-prefeito Marcos Vinha e também a presidente da Sabesp, a Dilma. E também no ato prestaram homenagem ao ex-presidente Ernesto Geisel, que prestigiou sempre a Sabesp, o Laudo Natel, que também foi governador de São Paulo. Agora, os nossos comerciais. Voltamos em instantes com Ponto Final. Oferecimento: Gráfica Amagé, alta qualidade em impressões gráficas.